entrando aí. Bora. Não achei minha régua. Não procurei aqui. Fecha a porta. Tinha uma régua por favor, aqui. fecha a porta. Já vi isso. Deixa eu só pegar um pau aqui, um negócio pra mim contar pro quadro aí. Aqui, como é que tá? Uhum. Depois vem, afasta um pouquinho, né? Pra cá. É, eu vou ter que arrumar depois. Aí se eu vim aqui, ó. Uhum. Então, quando tiver. Aqui, Não vai assistir não, mas pra me te apresentar pro pessoal. ó. Aí aqui você dá o zoom. Vou botar uma camisa ali. Não, mas tu não tem calça não. Então bota uma bermuda. Ai, que bom. Essa régua mesmo. Não, depois eu te apresento. Outra hora. Porra, Vinícius, tá atrasando tudo. Me preparei todinho e agora tudo tá atrasando. Deixa eu ver aqui. Que horas começa do oitavo? Do oitavo é só depois, pô. Ah, pode falar aí com seus alunos. Não tem como ter pro oitavo hoje. Vai ter pro oitavo, pô, só depois, 9 horas. Fala aí com seus alunos. Já tá online. Bom dia a todos vocês, alunos da Escola Estadual Camilo Dias. Todo mundo sabe quem está aqui, né? Professor Marco Antônio de História. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a essa humilde residência, né? A essa humilde residência, nosso lar, né? E eu estou trazendo para vocês aqui desenrolar da Primeira República, mais uma vez. E aí você tem a oportunidade de aproveitar para trazer já aquela aula que antecedeu o Império, certo? E depois que antecedeu o Império. E aí depois teve uma outra aula sobre a República, que a gente discutiu e debatemos, né? E agora eu vou trazer um outro contexto sobre a República também para reforçar aquela aula. E aí, depois quem tiver suas dúvidas vai me perguntando aí, né? Se eu souber, claro, eu tiro. Então, a gente trouxe essa aula aí, vamos começar agora, tá? Sejam bem-vindos. Isso foi uma forma de a gente tentar se ajudar, né? De a gente tentar desenrolar o processo educacional, né? Mas, de uma forma ou de outra, a gente faz o que pode como professor. E nós que temos essa responsabilidade educacional, estaremos sempre juntos do lado de vocês. Beijo, Marco Antônio, para vocês. E a aula vai ficar salva depois. E aí, depois, a aula vai ficar salva, né? Porque tem alguns com problema de internet e tudo, mas aí depois eu fico muito contente e alegre para quem puder enviar para as outras pessoas a aula, tá? Então, a gente vai começar assim, né?
nós temos aqui, nono ano, que no caso seria os dois, seria a 91, a 92, e também serve para os alunos do interior, né? Tem alguns alunos que estão também no grupo do interior lá da Fonte Nova, né? E da José Linhares e também daqui da Alice Ribeiro. Serve para os alunos também para estar repassando para os outros. Eles estão no grupo aí, que é a Tainara e o Samuel. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, diante da proclamação da República, após o processo da queda do segundo reinado com Dom Pedro II, né, que foi aquela questão que apareceu, que ele perdeu em todos os campos, ele perdeu na questão da política, ele perdeu o apoio do exército, né, ele perdeu o apoio da Igreja Católica, por causa que o Papa definiu uma coisa lá para tirar todos os maçons, todas as maçonarias, né, e aí ele não quis entrar nesse acordo. Então todo mundo que era da Igreja Católica, né, ficou contra Dom Pedro II. Então isso a gente já estudou, é só para a gente dar uma relembradinha aqui, né, para a gente saber o processo. Então nós temos quem aqui? Nós temos aqui, a partir de 1889, quando a República é proclamada no Rio de Janeiro, nós temos o líder então da República, né, como transitório, que seria então Deodoro da Fonseca. Tá? E aí o Deodoro da Fonseca vai tomar algumas providências com relação a esse novo modelo de governo. Tá? Que seria então a criação do Distrito Federal no Rio de Janeiro, né? Então começa a ter então uma sede, né? Uma sede que seria no Rio de Janeiro, já que no decorrer do processo a gente vai ver a mudança de governo, que vai ser presidencialista. Tá? O fim do padroado. Tá? Por que fim do padroado? Porque Dom Pedro II, a época do Império, sempre ele estava interferindo na Igreja Católica. Então tinha uma relação muito grande de interferência de Dom Pedro II. E aqui, esse fim do padroado, com a proclamação da República através de Deodoro da Fonseca, isso aí vai ser quebrado, né? E o que vai acontecer? A igreja vai ficar independente. A igreja vai ficar independente, né? Então a igreja vai seguir os próprios passos dela, né? Independente, tomar as decisões cabíveis, né? Que antes só podia tomar decisões se tivesse interferência de Dom Pedro II. Tá? A igreja independente, as províncias do Império agora vão se tornar estados. Né? Esses estados, eles são estados autônomos, onde eles tomam as decisões apoiando sempre a questão do governo federal. Isso a gente vai ver mais para frente, mas nós já estudamos alguma coisa sobre isso quando nós vimos a questão da República Café com Leite. Vocês lembram disso? Né? República Café com Leite, lá, cadê? Deixa eu lembrar aqui. Café em São Paulo e leite em Minas Gerais. Vocês lembram disso? Tá? Esses dois estados eram aqueles estados que ficavam ali se equilibrando, né, e trocando de poder. Tanto é que tem uma charge no livro didático aí, que os outros estados estão tudo assim, ó. Os outros estados, tudo assim, querendo chegar no poder, e tá só eles dois, ele só faz trocar de lugar, um para um lado, outro para o outro. Tá? Então, surgiu o registro de nascimento, né? Antes não tinha a questão do registro de nascimento, não tinha. Então com o processo cadê? Com o processo desses estados autônomos surgiu então o registro de nascimento, tá? O casamento civil, surgiu o casamento civil por quê? Porque antes você só casava na Igreja Católica, né? Então depois você começou o processo então de você casar automaticamente no papel, né? Automaticamente no papel. Olha aqui a aula de vocês, certo? E aí, casamento civil, o catolicismo, com essa tomada de decisão, com essa quebra do padroado, o catolicismo, ele deixa de ser a religião oficial do Brasil, né? Ou seja, antes, religião somente o catolicismo. Lembra quando a gente estudou 2 anos atrás, que tinha aquela pirâmide lá feudal e tal, que era Deus acima de tudo e o homem aqui, e a centralização do poder era todo centralizado no clero, na Igreja Católica? Então seria mais ou menos isso.
Com a proclamação da República, o que vai acontecer? Agora eu posso expressar qual a religião, né? Qual a religião que eu escolhi para ter a minha fé, o meu propósito com Deus, né? Independente, se eu também não tiver religião, tá? Eu também posso agora, nesse momento, escolher o meu destino religioso, tá? Se assim pode se dizer. Aqui nós temos, então, o catolicismo não é mais a religião oficial, tá? E aí, o que vai acontecer nesse processo? Diante do sistema presidencialista? Vai surgir a instituição dos três poderes, certo? Instituição dos três poderes que a gente vai passar para cá agora. Não sei se a câmera está pegando aí. A instituição dos três poderes. Tá? Beleza. Então, nós temos aqui a instituição dos três poderes, que são os três poderes, diga-se de passagem, os três poderes que estão conosco até hoje, não é isso? Então, nós temos o executivo que é representado por quem? Pelo presidente da República, né, com mandato de 4 anos, tá? O legislativo, que traz a questão do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional é representado então pela Câmara, e o Congresso Nacional também é representado pelo Senado, né, através de votos, votando os conceitos e os projetos relativos à presidência da República, né? O presidente, às vezes, ele quer sancionar um projeto, mas o presidente sozinho não pode. Tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Senado, né, pela Câmara e depois pelo Senado, para poder ser aprovado esse projeto, né? E aí depois o projeto então ser executado, tá bom? Nós temos o judiciário, que no caso são os juízes, né? Esse judiciário é representado pelo Supremo Tribunal Federal, né? E aí, já nesse contexto, com a proclamação da República, ele já poderia ser representado então em todo o país. Então, todo o país, onde tivesse juízes, né? Onde tivesse juízes, tá? O Supremo Tribunal Federal, então, tinha já esse poder das decisões relativo às questões jurídicas, né? As questões jurídicas do país. Bom, daí se propôs também o quê? A grande naturalização. Então, todos os estrangeiros que quisessem, eles passavam então a ser cidadãos brasileiros, tá? Eles passavam então a ser cidadãos brasileiros. Então, por exemplo, vamos dizer agora, com a questão da migração venezuelana para cá, para o nosso estado. Se todos esses venezuelanos quisessem ser cidadãos brasileiros, então ele se articularia, né? Iria através de documentação, dava documentação e eles passavam a ser então cidadãos brasileiros junto ao cartório, tá? E aí as pessoas que, caso não quisessem ser brasileiros, elas fariam então o quê? Ia lá e dizia, olha, eu tenho a minha naturalidade, a minha naturalização, naturalização ou nacionalização? Agora, naturalização, né? E aí, então, eu sou colombiano, eu sou americano, então eu quero continuar com ela. Mas a pessoa, da mesma forma, a pessoa tinha que se identificar. Isso era a grande naturalização, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vocês sabem que eu vou desenrolando e eu não demoro muito. Então a aula não é aquela aula de 1 hora, que a gente está em sala de aula ali, que vocês estão debatendo, que vocês estão perguntando, eu estou respondendo para vocês, né? Aqui, como a gente está aqui É um monólogo, né? Monólogo. Aqui, como a gente está no nosso lar, né? Não é diálogo, é monólogo. Não é diálogo, né? O meu assistente está dizendo aqui, não é diálogo, é monólogo, né? Monólogo. Deve ser alguma coisa eu sozinho, né? E vocês aí do outro lado. Beleza? Então não tem muito essa questão daquela aula toda, tá? A gente vai... Depois vocês falam aí, professor, pô, vai mais devagar, porque vocês sabem que quando eu tô dentro da aula eu vou acelerando um pouco, tá bom? Aí mas depois aí vocês vão me ajudando para me fazer os ajustes, em que eu devo melhorar aqui para a aula melhorar, porque é assim, não estou acostumado com isso aqui não, vou falar a verdade para vocês, tá bom? E o quadro vai ficar salvo também, depois eu tirar foto do quadro. Uhum.
Então, a grande naturalização, os estrangeiros seriam considerados cidadãos brasileiros, né? E aí, a nossa bandeira ela vai ser articulada como? A bandeira vai ser baseada no instrumento do positivismo, né? Positivismo é um sistema da França que veio lá de Augusto Comte que criou esse positivismo, né? Onde ele dizia que só haveria progresso se tivesse uma ordem, que é justamente aquela frase que tem lá na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, é aquela frase que tem lá, né? E aí ele defendia o quê? Defendia a defesa da sociedade industrial, né? Ou seja, o crescimento da indústria era que dava a questão do progresso, né? E também a exaltação das ciências. Então, você tendo tecnologia, você tendo a pesquisa, né? E você tendo as indústrias, no pensamento positivista de Comte, né? Que influenciou muito o exército nessa época, né? O exército, quando veio da Guerra do Paraguai, veio também com outro pensamento com relação a isso, tá? Então, você teria o quê? Você conseguiria galgar, né? Vamos dizer assim, galgar o quê? Conseguir uma sociedade mais prática, mais igualitária e mais desenvolvida. Beleza? Tá. Então, o que a gente tem aqui o que a gente tem aqui na última parte? Acho que não está pegando lá no canto. Lá no canto está pegando? Tá? Melhorou aí? Melhorou? Então, o que nós temos aqui na última parte da aula de hoje? A partir de 1890, um ano após a proclamação da República, aqui, né? 1889, nós temos aqui o Rui Barbosa, né? Que o Rui Barbosa é ministro da Economia, e como se fosse o ministro da Economia, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a questão da reforma financeira, né? Como que ele vai trabalhar essa reforma financeira? Ele vai propor uma emissão de notas, né? Emissão de notas, ou seja, bora colocar mais dinheiro na praça para esse dinheiro ir para as indústrias dar o retorno para o país, e aí o país vai crescer economicamente, né? Mas como toda questão econômica, a política da economia é difícil, não só para o Brasil, mas para todos os países, né? inclusive do mundo. O que aconteceu? Essa emissão de dinheiro em apoio às indústrias, ela era completamente diferente de quê? Era completamente diferente da produção real da economia, né? Então, por exemplo, não adianta eu produzir uma safra de uva, né? Uma safra de uva que vale, por exemplo, 50 mil, né? E aí eu recebo 200 mil para me trabalhar com essa safra de uva. Como é que eu vou vender essa safra de uva de 50 mil para me sobrepor, né? Para me ter a contrapartida desses 200 mil, certo? Em favor da economia brasileira. Então, isso aí ficou completamente quebrado. A Bolsa do Rio de Janeiro ficou enlouquecida com relação a isso. A gente vai ver já aqui, tá? E aí, o que eu tenho dinheiro do governo federal? O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma empresa, eu pego o dinheiro e depois, não sei como é que eu vou prestar conta desse dinheiro. Aí começou a surgir então o quê? Começou a surgir então as empresas fantasmas, né? Aquelas empresas fantasmas. Ou seja, o que é uma empresa fantasma? É uma empresa que existe num papel, mas ela não existe fisicamente. Ela existe aqui, né? Ela existe aqui no papel, mas ela não tem a estrutura física da empresa, tá? E aí, o que acontece? Vai acontecer que essas empresas fantasmas, elas vão receber o dinheiro do governo federal, mas ela não tem os produtos, ela não tem nada para dar para o Brasil em troca da economia brasileira. E aí acontece o quê? Uma grande crise econômica, né? Tá aqui, ó. Botei aqui, ó. Uma desorganização econômica, tá? A partir de 1891, o Rui Barbosa, ele se demite, né? Ó, eu não aguento mais o tranco, não consegui dar conta do que me foi proposto com relação à economia do Brasil. 1891, ele pede para sair e sai. Esse processo que eu acabei de falar para vocês, né? Eita, era bom, né, para colocar na prova. Ele chama-se encilhamento. Ele chamou-se encilhamento.
Por quê? Porque ele foi comparado com os jockeys, quando as pessoas colocam arreio nos cavalos, para os cavalos saírem correndo, né? Então ele foi chamado de encilhamento por conta disso, porque eles fizeram uma comparação com esses cavalos nos jockeys sendo preparados para a corrida, com a grande como é que eu posso dizer para vocês? Com a grande... Já eu falo, peraí. Com aquele sistema da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, aquela correria que existia dentro da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, aquela correria lá, foi comparada com a correria dos cavalos, por isso que foi chamado de encilhamento, né? Mas, olha, quando você assiste jornal, que você vê lá, quem assiste jornal, vê que a Bolsa de Valores é uma correria, todo mundo junto aqui, né? A Bolsa de Valores, por quê? Porque você tá vendendo e comprando ações, né? Ixi, Maria, eu vou querer um dinheiro extra, que isso aqui já é aula de geografia, hein? Então, por exemplo, você vê que fica aquele mundo de pessoas, tudo apertadinho um no outro aqui. Ei, ação da empresa tal, tá quanto? Ah, tá R$100. Segura uma pra mim. Gente com duas comunicações, 2 telefones. E a empresa tal. E aí o cara vai saindo, vai pra cá, outro vai pra cá. Eles vão se misturando, por quê? Eles estão vendendo e comprando ações das empresas, né? E no caso, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro teve uma grande decadência com relação a isso. Então, seria mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, né? Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? E depois vocês vão consertando algumas falhas minhas que teve por aí no vídeo, tá? Vou trazer agora para vocês, né? Quer botar na frontal não, pá? Se tiver aqui, pergunta? Aqui, ó, pode ser. Tanto faz. Aqui. Isso aqui, esse instrumento, é um banjo, né? É um banjo, esse instrumento. Alguns pesquisadores dizem que o banjo surgiu na África, outros dizem que o banjo surgiu no México, né? Um instrumento que eu gosto muito foi, depois que eu comecei a cantar os sambas, foi o instrumento que eu me adaptei, né? E aí depois, em seguida, eu passei para o cavaquinho, mas depois de algum tempo, né? Esse instrumento ele é utilizado no jazz, no samba, nas músicas sertanejas, ele é muito utilizado, esse instrumento aqui, tá? E no Brasil, o certo é que no Brasil, quem trouxe o banjo para o Brasil foi o Almir Neto, que foi um dos nossos maiores sambistas, né? Poeta mesmo, de samba, e Almir Neto, Deus já levou, tá com 2 anos que o Almir Neto faleceu, né? Mas aí, por que eu trouxe o banjo para mostrar para vocês? Porque eu vou passar para vocês agora uma música que foi gravada em 1906 ou 1916, assim mais ou menos, né? É por essa data, mas justamente no período que estava acontecendo a República. Essa música ela foi gravada pelo Donga, tá? Chama-se Pelo Telefone e foi a primeira música gravada no Brasil. Pelo telefone. O chefe da polícia pelo telefone manda lhe avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda lhe avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as marcas para trás do rapaz. Ai, 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 fica triste se esse rapaz é grande. Ai, 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 deixa as marcas para trás do rapaz. Ai, ai, ai.
para todos vocês. Vai conversar com ele, tirar dúvida? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou chamar agora aqui meu assistente para vocês verem ele. Peraí, deixa eu botar na Quem frontal aqui. quem tá por trás de tudo isso, né? Ajudou aqui a gente montar essa sala para vocês. É isso, pessoal. Aí, tá vendo aí? Aqui, ó. Te apresenta aí, meu assistente. E aí, tudo bem? Meu nome é Marcos, tô ajudando aí nessa missão, né? Bora ver o que vai dar. Valeu? Então, beijo pra vocês. Tchau. Até a próxima aula. Vai ter aula do oitavo, né? Vai ter aula do 8º ano agora. Aí, pessoal, assim, vocês vão tendo um pouco de paciência comigo com relação aos horários e tudo, porque ainda estou me preparando. Então, o Vinícius está me ajudando aqui. Tá? É mais ou menos isso. Beijo, Marco Antônio, pra vocês. Tchau.